Olá, benfiquistas, bem-vindos a mais um Além da Bola. Tenho assistido, divertido, à forma como o Foco do Porto arranjou uma desculpa para a época miserável que está a fazer e à campanha de Virgem Ofendida que graça pelo Dragão, desde Guilherme Aguiar até ao nosso Pedro Marcos Lopes, até o Pedro, que é um tipo inteligente e atento, se deixou levar nessa onda demagógica e fácil de dizer o Porto não é campeão este ano por causa do castigo ao Hulk. E o castigo é excessivo e o Porto tem que ser ressarcido dos prejuízos. Vamos lá ver uma coisa. Uma das coisas que eu mais desprezo na vida é a hipocrisia. E normalmente a hipocrisia vem associada à mentira. O Porto está a fazer este número de Virgem Ofendida. Mas o Porto só pode queixar-se de si próprio e do jogador, que são os únicos culpados pelo período de inatividade e consequente alegado prejuízo que daí advém. E porquê? Bom, primeiro, o Hulk foi castigado porquê? Às vezes esquecemos porque é que isto tudo começou. Agora o Hulk só falta o Foco do Porto pedir a Bento XVI que o Hulk seja canonizado. Mas o Hulk não é nenhum santo. O Hulk foi castigado porque agrediu um assistente de recinto esportivo no Estádio da Luz, depois da derrota do Porto, com o Hulk em campo, grande exibição, com o Benfica, dia 20 de dezembro do ano passado. As imagens mostram, o Hulk fez uma espera à equipa de arbitragem e depois bateu num assistente de recinto esportivo. É por isso que há o castigo. É porque ele e o Sapunaru, esse grande jogador também, agrediram, o árbitro viu e colocou no relatório. Foi por isso que eles foram castigados. Portanto, ponto número 1. O primeiro culpado é o Hulk, porque não se portou como um homenzinho, não soube controlar-se e depois foi castigado. Ponto número 1. Ponto número 2. O Porto queixa-se de quantos jogos do Hulk sem jogar? Alguns 15 ou 20? Menos. Mas muito menos. E porquê é que eu digo que o Porto é culpado? Porque o período de inatividade em que o jogador é suspenso preventivamente, que vai de 20 de dezembro, o dia do jogo, até 19 de fevereiro, é da exclusiva responsabilidade do Porto. Foi o Porto que propôs essa lei da suspensão preventiva dos jogadores até uma conclusão final. O Benfica absteve-se nessa lei. Essa lei foi criada pelo Porto. Portanto, fosse qual fosse a decisão final, de 20 de dezembro a 19 de fevereiro, o Hulk nunca podia jogar. Responsabilidade de quem? Do Hulk, que fez o que fez na Luz, e do Porto, que propôs esta lei. Portanto, até 19 de dezembro, qualquer que fosse o efeito suspensivo depois de concluído o inquérito, fosse por quem fosse, pela lei, pela Federação, ele até 19 de fevereiro não jogava. Nunca. Portanto, a suspensão só pode ser avaliada ao período de inatividade a partir daí. Esses 2 meses são responsabilidade do Porto. Não podem contar. Não venham agora dizer não jogou 2 meses. Não jogou 2 meses por vossa culpa. Vocês a criaram a lei. O Benfica absteve-se. Okay? De 19 de fevereiro até agora, isto é incrível. Quantos jogos disputou o Porto? 7. Quantos sem o Hulk? 6. Portanto, o período que conta de inatividade do Hulk é de 6 jogos. Não são nem 10, nem 20, nem... São 6 jogos. Nesse período, o Porto disputou, na realidade, 7 jogos. Um deles foi com o Hulk, que participou ativamente na derrota por 5-0 em Londres com o Arsenal. Os outros jogos... tenho aqui... é incrível. O Hulk perdeu 6 jogos desde 19 de fevereiro. Nesses 6 jogos, só 4 é que foram para o campeonato. E nesses 4, o Porto ganhou 2, empatou 1 e perdeu o outro. E os prejuízos, temos que ser ressarcidos porque... Menos hipocrisia. O jogador agrediu uma pessoa e por isso foi condenado. Ficou suspenso 2 meses por causa de uma lei criada pelo Porto, em relação à qual o Benfica sempre esteve. Ponham isto na cabeça antes de ficar para fora e dizer virgens ofendidas. Enfim, é uma fuga para a frente e, no fundo, o Ricardo Costa acaba por ser um amigo do Porto, porque arranjou ao Porto a desculpa que o Porto precisava. O Porto a jogar miseravelmente acabou de levar 3 na pá do Benfica. E portanto, precisava de uma desculpa. E esta é a desculpa ideal. Não, o problema não é o Guarín, o Mariano Gonzalez, o Cristiano Rodrigues, que é o mais caro de todos e não joga um carapau. O problema é o Prediger. Não é o Prediger. É o Belushi. Não é o Belushi. O problema é o Hulk. Pois é, mas foi o Hulk que criou o problema. Portanto,
Em vez de tentarem transformar este campeonato no campeonato dos túneis, pá, pensem, porque há pessoas que têm serenidade suficiente para olhar para as coisas e ver como elas são. O Porto fica atrás do Braga e do Benfica por uma razão muito simples. É porque é pior. As duas melhores equipas do campeonato defrontaram-se na Luz. O Benfica ganhou, e ganhou bem. Um jogo muito difícil, tem 6 pontos de avanço. Não entramos em euforias, porque ainda falta muito. Ainda faltam 5 vitórias. 5 vitórias é o que falta, mas pelo meio o Benfica tem ainda a Liga Europa. E esta semana vai defrontar o adversário... Eu acho que é o adversário mais difícil que o Benfica teve esta época. O Liverpool é uma grande equipa, apesar de não estar a fazer um bom campeonato. É uma equipa de topo, só para os mais distraídos. Só há 2 clubes com mais títulos de campeão europeu do que o Liverpool, que são o Milan e o Real Madrid. Portanto, o Liverpool é desse patamar. Steven Gerrard, Javier Mascherano, Dirk Kuyt, Fernando Torres, são grandes jogadores e, portanto, o Benfica tem um duro compromisso europeu e com uma equipa que, e essa foi a nota de preocupação que me ficou do jogo com o Braga, uma equipa que está cansada. Há jogadores ali que estão basicamente no limite. Vamos ver como é que será gerida essa situação. Mas eu acredito que o Benfica pode fazer um bom resultado e passar à fase seguinte da Liga Europa. Quanto ao campeonato, um jogo de cada vez. E mesmo para fechar o Óleo da Bola esta semana, um pedido de desculpas. Acho que me fica bem. Tenho que pedir desculpa ao Carlos Martins. Eu massacrei o homem aqui semanas a fio. Quando ele chegou ao Benfica, eu fiquei com uma azia. Eu não gostava nada da ideia do Carlos Martins no Benfica. Mas hoje tenho que lhe tirar o chapéu e pedir desculpa, porque o homem está a jogar muito. O homem está só o Carlos Queiroz é que não vê. Mas o Carlos Martins está a jogar muito. E hoje, quando se olha para a equipa, joga o Aimar ou joga o Carlos Martins? A resposta já não é tão imediata como noutros tempos. Portanto, Carlos Martins, power, continua. Para a semana cá estaremos. E palpita-me que com uma vantagem superior a 6 pontos em relação ao segundo. Vocês vão ver. Até para a semana.